Glória a Deus. Deus é bom, amém? O tema dessa reflexão de hoje é: ainda há tempo. O que você tem feito hoje? Como a sua vida tem sido hoje? A ponto de você pensar: ainda há tempo. O texto que eu separei aqui está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Dentro desse texto eu comecei a imaginar: por que o fim é melhor do que o princípio? Por que a paciência supera a arrogância? Durante esses anos em que eu estive aqui, eu aprendi muito sobre o que é ser paciente e também o que é ser arrogante. Muitas vezes eu fui paciente, mas muitas vezes também eu fui arrogante. E aí eu comecei a entender que a nossa vida, ela é uma maratona, não é uma corrida. E aí, para os corredores aí de plantão, você sabe que maratona, geralmente ela é em torno de 40, 42 quilômetros. Maratona é longa. A corrida, ela tem de 100, 200, 400 metros. E às vezes quando a gente fala em corrida na igreja, na verdade a gente não está falando exatamente de algo que tem que ser rápido e pronto. Mas a nossa vida com Deus, ela é uma vida bem longa, bem extensa. Por isso que é uma maratona. E aí eu comecei a querer entender como que uma pessoa, um maratonista, ele se prepara. Como que um maratonista, ele se coloca diante desse desafio de correr mais de 40 quilômetros? Não sei se vocês já pararam para ver isso aí, mas o cara ou a mulher, eles têm que ter uma disciplina muito rigorosa, mas muito. São treinos a cada 15, 20 dias de 30, de 20, 26, 30 e 35 quilômetros. Praticamente de 15 em 15 dias eles têm que correr essas distâncias para chegar no dia da maratona. A cada 15, 20 dias são treinos extensos. Aí eu comecei a falar: mas o que tem a ver isso? Sabe, querido, a vida com Deus, ela não é uma vida feita de cultos de domingo. Nossa vida com Deus não se resume em vir um domingo na igreja e achar que as coisas estão bem. Nossa vida com Deus é todo dia. São treinos diários, de percursos que a gente precisa percorrer, de locais, extensões que a gente precisa percorrer, lugares onde a gente precisa chegar, para poder a cada dia estar superando os nossos limites. E se a gente não faz isso, a gente não consegue chegar no final. Eu lembro até hoje da imagem daquela maratonista correndo, não sei se foi na Inglaterra, não sei qual foi a Olimpíadas, mas ela corria cambaleando ali no final, e um monte de gente tentando ajudar ela. Quantos lembram dessa imagem aí? Não é impactante essa imagem? Eu comecei a olhar aquela imagem e comecei a falar: puxa, será que a vida com Deus é assim também? Será que muitas vezes a gente está correndo e está cambaleando para poder tentar chegar no final? E esse texto ele me mostrou um pouco sobre isso. E mais do que isso, eu comecei a ver que existem pessoas na Bíblia e no nosso cotidiano que a gente começa a ver a história delas e a gente começa a perceber que muitas começaram muito bem a sua vida, mas terminaram muito mal. Outras começaram tão mal que você não daria nada para elas, e hoje elas estão muito bem. E a Bíblia, ela nos mostra alguns exemplos assim. E eu coloquei aqui exemplos de pessoas que começaram bem sua caminhada, mas que terminaram mal. E talvez a primeira pessoa que veio à minha mente, porque é um dos textos que eu mais gosto de ler, Provérbios e Eclesiastes, Salomão. Salomão é um cara que chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu quero sabedoria. Eu só quero sabedoria. Será que se hoje Deus chegasse na nossa frente e Ele
colocasse algo para que a gente pudesse pedir, a gente ia pedir sabedoria ou a gente ia pedir recurso, dinheiro, uma casa grande, um carro novo, um bom emprego? O que será que a gente ia pedir para Deus? Mas Salomão foi lá e pediu sabedoria. E o texto aí de 2 Crônicas 1, 11, 12 fala que disse Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Olha o que ele tinha ganhado de Deus. Olha como a história dessa pessoa, ela começa de uma forma esplendorosa, magnífica. Se talvez a história dele terminasse aqui, puxa vida, como que seria bom. Mas infelizmente, se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis 11, você vai ver lá que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E aí ele fala muita coisa aqui, mas no versículo 5, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. E no versículo 6, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, o seu pai. Ele tinha tudo em suas mãos. Ele tinha tudo. Ele tinha a riqueza, ele tinha a sabedoria, o conhecimento. Mas ele escolheu seguir um caminho diferente do que o Senhor tinha pedido para ele. Não sei se a gente pode colocar pontos aqui nessa manhã, ou situações para poder falar sobre isso. Mas eu creio que o testemunho fala por si só. O que Deus deu para mim e para você é uma coisa. E o que eu e você queremos, se não for daquilo que Ele quer, talvez a gente percorra outro caminho. A nossa vontade não pode sobrepor a vontade de Deus. E mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso. O fato é que toda vez que eu e você escolhemos caminhos que não são os de Deus, muito provavelmente esses caminhos nos vão levar, ou com certeza esses caminhos nos vão levar à destruição. De repente você pode olhar para uma pessoa e ver, essa pessoa fez a coisa errada a vida toda, e de repente essa pessoa, mas ela sempre se deu bem, ela sempre teve êxito nos seus negócios, nos seus afazeres. De repente essa pessoa morre. Meu querido, o que está determinado por Deus está determinado. Eu e você não sabemos. O fato é que enquanto estamos em vida, por isso que o tema é ainda há tempo, enquanto estamos vivos, precisamos avaliar como tem sido a nossa vida diante de Deus. Como nós começamos, como está sendo a nossa caminhada e para onde isso está nos levando. O tema desse mês é Desperte para o Fim. E eu não sei porque chega no final do ano a gente tem que ficar reavaliando a nossa vida. Eu não gosto muito disso. Porque em Coríntios fala, examine-se pois a si mesmo. Ele não está falando para fazer isso no Natal. Isso é todos os dias. Mas a gente tem o costume de no Natal começar a reavaliar a nossa vida. Então, se estamos aqui prestes a comemorar o Natal, então vamos reavaliar a nossa vida, então. Vamos verificar o que a gente tem feito, como a gente tem andado, o que tem saído da nossa boca. Salomão, ele tinha sabedoria e conhecimento, mas ele preferiu adorar outros deuses para agradar as suas mulheres. Quem eu e você estamos tentando agradar? É a Deus ou são as pessoas? Chegou um tempo, meu querido, que é muito necessário que a gente reavalie a nossa vida para a gente saber o final que a gente quer.
Eu creio que todo mundo aqui quer um final bom para a sua vida, quer terminar a sua vida de uma forma feliz, tranquila. Mas esses dias eu falando com uma irmã aqui da igreja, eu falei, olha, não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Você continua fazendo a mesma coisa e as coisas não mudam. Então muda. Para de fazer as mesmas coisas, muda o que você está fazendo. Às vezes a gente quer obter resultados em determinadas áreas da nossa vida. Eu quero vencer essa área da minha vida, eu quero vencer essa outra área da minha vida, mas eu continuo tendo as mesmas atitudes. Isso a gente estudava quando eu trabalhava com vendas, a gente estudava isso. Como eu posso vender um produto sempre tentando fazer da mesma forma? É utopia, é loucura. Se eu não consigo vender um produto fazendo isso, eu tenho que mudar a minha forma, a minha estratégia. Talvez a nossa vida com Deus seja assim. Tem áreas da nossa vida que você vê que não está vencendo, mude as estratégias, mas vença. Porque chega no final, meu querido, o que vai ser da minha vida e da sua vida? Se a gente não agiu, se a gente não fez algo para que realmente as situações pudessem mudar. E a gente vê aqui, por exemplo, de Salomão, que ele se acomodou diante do que ele tinha, diante do que ele possuía, diante do patamar que ele já havia alcançado. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Olha que honra, né? Imagine você ser o primeiro na história de alguma coisa. Pensou? Gandiba é o primeiro milionário de Paulinho, sei lá, não sei se. O fato é que Saul, todo mundo conhece a história de Saul, mas Saul, depois que ele foi nomeado rei, ele só andou para trás. Ele tentava fazer as coisas certas, mas ele não obedecia a Deus. Não adianta eu e você queremos fazer a coisa certa sem a presença de Deus na nossa vida. Obediência, meu querido, é algo que determina a vida do crente. Se o crente é obediente a Deus, ele anda para frente, ele prossegue, ele avança. Saul não sabia o que era isso. Saul queria fazer as coisas do modo dele, buscava consultar videntes para poder saber o que aconteceria com a nação, não consultava a Deus. Samuel 15:11. Então o Senhor falou: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel não sabia o que fazer. Samuel estava angustiado, porque Samuel tinha levantado ele como o primeiro rei de Israel. E depois Deus disse: olha, vai lá, busca Jessé e toda a sua descendência, que ali vai ser levantado um novo rei. E ali começa a história de Davi. Não basta boas intenções, é preciso perseverança no andar com Deus. Não adianta, meu querido, a gente vir para a igreja, dar o seu dízimo, limpar uma cadeira de vez em quando, ou fazer alguma coisa, se a gente não perseverar firme em Deus. Há um tempo atrás eu conheci um rapaz que vinha aqui na igreja, ele trouxe um produto, e ele limpava essas cadeiras, eles deixavam ela com brinco, elas ficavam branquinhas as cadeiras. E eu comecei a levar ele para a célula, vamos para a célula, não sei o quê, vamos lá participar. E eu vi que não era tudo aquilo que ele queria. Quando eu falei disso aqui, eu lembrei dessa situação. Não são boas intenções que vai me levar e vai te levar para o céu, mas é a perseverança em Deus que vai fazer com que a gente continue firme e que a gente chegue no final da nossa vida com a coroa da vitória. Se você tem boas intenções, então comece a praticá-las diariamente, todos os dias, até o fim da sua vida. Porque se você para, muito provavelmente você começa a desanimar. Se você desanima, você começa a atrofiar. E meu irmão, um crente atrofiado
é um crente que só fala em Deus, mas não acredita mais em Deus. Tem uma série que eu assisto na Netflix que é de uma história de uma família que lidera uma igreja. E cara, uma história triste. Mas eu acredito que alguns passos ali ela se torna muito real, porque existem líderes na igreja, existem pessoas que vêm na igreja, acreditam em Jesus, falam de Jesus, falam do poder de Deus, clamam pelo sangue de Jesus, mas saem daqui e continuam fazendo as mesmas coisas, praticam os mesmos pecados e não se arrependem deles. Como eu sempre digo, um dia a casa cai, para mim e para você. Se a gente faz isso, se a gente não muda de vida, um dia a casa vai cair para nós. É por isso que todos os dias eu tenho que olhar e falar: Jesus, eu preciso olhar para a tua cruz. Eu preciso olhar mais para a tua cruz e ver aquilo que o Senhor fez por mim. Não tem valor nenhum na minha vida se não for esse sacrifício. Não adianta eu estar aqui falando da palavra de Deus se eu não entender o que esse sacrifício significa para mim. Mas também tem exemplos de pessoas que começaram mal sua caminhada, mas terminaram bem. E tem 3 pessoas que chamam muito a minha atenção. A primeira delas é Paulo. Eu gosto muito de Paulo. Porque Paulo é aquela típica pessoa que a gente olha e fala: esse aqui não vai dar nada. Esse aqui não tem valor nenhum. E por que eu estou falando isso hoje? Talvez cheio de pessoas na igreja, que talvez você olhe e fale: é mais uma pessoa chegando na igreja. Eu lembro do testemunho de uma igreja na China, de uma pessoa que orava por um chinesinho lá, de uma irmã que orava por um chinesinho, e ela orava tanto por ele, ela ia na casa dele, investia em oração, e ele não queria nada. Mas aí, ao longo dos anos, essa pessoa teve uma experiência com Deus, teve um encontro com Deus, e se tornou talvez o pastor da maior igreja do mundo. Ele não tinha valor nenhum quando ele chegou naquela igreja, mas alguém se importou com ele. E a história de Paulo é mais ou menos isso, porque lá em Atos 8 fala que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era Saulo. Mas depois, se você começa a ver a história de Saulo, a transformação, o encontro dele com Deus, a mudança de vida dele, você pode ver que Paulo se tornou algo. Aí eu escrevi aqui: Paulo, um escritor, depois que se converteu, se tornou um grande teólogo do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento. Algumas dessas cartas foram enviadas para localidades específicas, igrejas, algumas cartas circulares para líderes. Seus ensinamentos ficavam sobre a salvação em Jesus. Olha o que esse homem se tornou quando se deixou ser usado por Deus. Quando ele entendeu que a vida dele só tinha valor se Jesus fizesse parte dela. Como tem sido a minha vida e a sua vida hoje com a presença de Jesus? Nós temos feito a diferença? Nós temos causado mudança na vida das pessoas? Então nós temos sido mais uma multidão. Deus não precisa, meu irmão, dos nossos recursos, dos nossos talentos. Deus não precisa da nossa ciência, da nossa inteligência. Ele só precisa da nossa disposição. Não falar: eis-me aqui, eu estou aqui, Jesus, pode me usar, usa-me do jeito que o Senhor quiser, usa-me da forma como o Senhor quiser. Será que a gente tem deixado Jesus agir dessa forma? Tem uns textos aqui de Paulo que eu anotei que para mim são impactantes. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. E 2 Timóteo 4, 6 diz assim: porque eu já não estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será que hoje, se a gente morresse hoje, qual seria a última frase da nossa vida? Combati o bom combate, guardei a minha fé? Ou a gente ainda está oscilando na nossa fé? Às vezes crendo em Deus, às vezes não. Às vezes crendo que o milagre vai acontecer, às vezes correndo atrás de nós mesmos fazer a coisa acontecer. Quando a gente vê, a gente tomou decisões precipitadas. Como tem sido? Como será a nossa frase final? E o último homem que eu queria falar é o profeta Moisés. Para mim também é uma história impactante. Porque Moisés, ele começa a história dele lá em Êxodo, assassinando um egípcio. Tudo errado, já começou tentando fazer as coisas do jeito dele, do modo dele, porque ele viu alguém sendo indignado, ele se indignou e foi lá, agiu como ele achava que deveria agir. Engraçado que a Bíblia fala que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, mas eu vi um texto num livro que o autor falava, ele olhou para todos os lados, mas não olhou para cima. Será que eu e você estamos olhando para cima quando a gente vai tomar decisões? Será que eu e você estamos olhando para Jesus quando a gente precisa decidir algumas coisas importantes na nossa vida? Talvez uma delas é: hoje é culto de oração, devo ir ou devo ficar em casa? Hoje domingo, escola dominical, devo ir ou devo ficar em casa? Será que é esse o nosso nível de decisão? Será que é por isso que a gente está decidindo a nossa vida? Se essas são as nossas guerras, essas são as nossas lutas para decidir algo, meu querido, eu quero dizer para você que a gente está muito distante de Deus. Será que a gente precisa ser lembrado toda vez sobre oferta e dízimo? Sendo que a gente sabe que a gente oferta e dizima por amor e por obediência, por gratidão a Deus. Por que a gente precisa ser lembrado de coisas que teriam de fazer parte da nossa vida cristã? Porque está no nosso DNA espiritual. Porque como filhos de Deus a gente entende que Ele é tudo para nós, e sem Ele a gente não somos nada. Qual é a vida que a gente quer levar? E qual é o fim que a gente quer para nós? Eu escrevi muitas coisas sobre Moisés aqui, mas eu queria falar do último, que é o ladrão da cruz. Acho que eu falei que Moisés é o último, perdão, me equivoquei. Ladrão da cruz, Lucas 23, 43, diz assim: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus me respondeu: eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se você se lembrar um pouco antes, estão os dois pregados na cruz, os dois ladrões, Jesus ali no meio, e um dos ladrões começa a falar: ei Jesus, você não é o tal? Acho que se você tivesse visto aquele vídeo, você não é o bichão? Ele fala assim para Jesus, né? Você não é o cara que faz tudo? Por que você não tira a gente daqui? Por que você não faz alguma coisa acontecer? E o outro ladrão do outro lado fala: meu, esse aqui ele não tem culpa nenhuma. Nós estamos aqui sendo sacrificados, sendo crucificados, porque a gente tem culpa, porque a gente errou. Esse homem não tem culpa alguma. E eu fico perguntando: por que essa história entrou na Bíblia? Por que a história de um homem que viveu de uma forma errada, mas no último minuto reconheceu quem Jesus era? Por que essa história entrou na Bíblia?
justamente para mostrar para mim e para você, meu irmão, que é o poder de Deus que opera na nossa vida. Que quando existe uma decisão, essa decisão libera a ação de Deus. E quando essa ação de Deus é liberada na minha vida e na sua vida, nenhuma história, nada, nem ninguém pode ser contra ela. E esse ladrão, ele, no seu último, talvez no seu último minuto de vida, ele sabia quem que era Jesus. Talvez a gente a vida inteira ainda está descobrindo, está tentando saber quem é Jesus na nossa vida. Esses dias eu estava levando a palavra para os jovens numa igreja aqui em Paulínia, e eu dizia para eles: olha, se vocês não olharem para a cruz todos os dias, descobrirem na cruz a sua identidade, descobrirem na cruz a sua salvação e descobrirem na cruz a sua recompensa, vocês nunca vão saber quem é Jesus. No último minuto de vida, esse ladrão foi salvo. E tem uma frase que eu anotei aqui: fomos ensinados que o vencedor é aquele que chega em primeiro lugar. Não é assim que a gente aprende? Vencedor sempre é o que está em primeiro lugar. Mas o que eu quero falar aqui para vocês hoje, que vencedor, como lá em Apocalipse está escrito, é aquele que permanece fiel, que persevera até o fim. Não vai adiantar, meu querido, eu e você conquistarmos muitas coisas na nossa vida, se no final dela, a gente não reconhecer quem Jesus é na nossa vida. Não vai adiantar de nada. E tem 3 tópicos que eu queria aqui falar com vocês: como permanecer firmes na vida cristã e como ter um bom final. Primeira coisa, eu falo sempre para os jovens, para os adolescentes, que a primeira coisa que nos mostra que nós estamos seguindo um caminho cristão excelente é o nosso nível de relacionamento com Deus. Como que é o seu nível de relacionamento com Deus? Talvez aqui a gente pode comparar com os casados. Como que é, marido, o seu nível de relacionamento com a sua esposa? Como é, esposa, o seu nível de relacionamento com o seu marido? Se assemelha mais ou menos ao nível de relacionamento entre Deus e nós? Será que a gente se importa com a esposa? Será que a gente se importa com Deus? Será que a gente pensa no que Deus deseja que a gente faça? Eu não sei quantos maridos aqui gostam de lavar a louça, mas sabe quando você está lavando a louça, você está ali grato a Deus, porque Deus te deu uma família abençoada, Deus te deu uma esposa abençoada, e aí você começa a lavar a louça ali, você nem reclama. Não é assim? Não, né? Para alguns não, né? Mas a vida com Deus é isso. Eu venho para a igreja, eu não reclamo de acordar cedo. Eu venho para a igreja, eu não reclamo de arrumar as cadeiras. Eu venho para a igreja, eu vejo que o banco está sujo, eu vou limpar, estou feliz. Aí chega o irmão, todo estabanado, falando alto, não sei o quê. Você já não briga com o irmão, porque você está tão bem com Deus. Você fala: ô meu querido, fica de boa, está tudo bem? Deixa eu orar por você. O nosso nível de relacionamento com Deus, ele reflete essas coisas. O nosso nível de relacionamento com Deus reflete a nossa busca em oração, em santidade. Nosso relacionamento com Deus reflete quando a gente está adorando, quando a gente está louvando no momento do louvor, como a gente levanta as nossas mãos, como a gente canta, como a gente bate palma. O nosso corpo reflete isso. Não sei quantos aqui conhecem um livro que fala que o nosso corpo, ele fala. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Tudo que a gente faz, a forma como a gente age, reflete o nosso estado de espírito, reflete como nós somos interiormente. O fato de você muitas vezes estar aqui no louvor e o jeito que você está louvando ao Senhor, isso reflete a sua intimidade com Deus. Porque você não está cantando para uma banda, você não está cantando para acompanhar uma música. Você está exaltando o nome de Deus. Amém?
tem um texto que eu anotei aqui, Tiago 4,8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Um segundo item que é muito importante na nossa caminhada: propósito de vida definido através da cruz de Jesus. Talvez aqui é o texto que mais chamou a atenção de tudo isso aqui que a gente está falando. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As nossas atitudes e as nossas decisões refletem se nós estamos vivendo muito para nós mesmos ou se nós estamos vivendo para Jesus. O fato é que eu e você precisamos morrer de verdade para as nossas vontades. Sabe aquela hora que você quer falar ou quer reclamar de alguma coisa e você fala: morre carne, não reclama, não murmura. É assim que tem que ser. Porque é muito fácil a gente questionar as coisas, questionar o irmão do lado, questionar a igreja, questionar a política, questionar o governo da nossa cidade. Isso é muito fácil fazer. Mas tem uma atitude que vai fazer a diferença, a gente não pensa inteiro. Porque é muito cômodo para a gente só assistir e apontar o dedo. Isso significa que a gente ainda está muito vivo, que a gente precisa morrer. Essa carne aqui, esse desejo carnal precisa morrer. O apóstolo Paulo fala que esse corpo carnal me incomoda demais. Ele diz isso. Essa carne nos incomoda demais. É necessário que eu e você todos os dias digamos não para as nossas vontades, porque a gente já foi crucificado com Cristo. Amém? E por último, renunciar todos os dias. Um tem ligação com o outro. Relacionamento com Deus está ligado em morrer para nós mesmos. Morrer para nós mesmos está ligado em renunciar os nossos desejos. Romanos capítulo 8, 13 e 14 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito quiserem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente tem que dizer não para nossas vontades todos os dias. Tem um livro que eu li uma vez que fala as fontes secretas do poder. Uma dessas fontes é a renúncia. Você quer obter êxito em muitas áreas da sua vida, aprende a renunciar a coisas que vão te fazer mal. Aprende a renunciar a situações que podem lhe causar dano no futuro. É mais ou menos como a gente ir na academia todo dia, né, Luiz? E comer pizza todo dia. Não adianta muito, né? Você tem que cuidar da sua vida espiritual e você tem que cuidar muito bem daquilo que você anda se alimentando. E a renúncia faz parte disso, porque renunciar às nossas vontades é dizer não para aquilo que o diabo tem oferecido. E não existem poucas coisas que ele oferece, muitas coisas ele tem tentado oferecer. E a maior tristeza de todas elas é que às vezes dentro da igreja existe muito crente já morto espiritualmente. Já está morto. Já não sabe mais por que vem. Já não sabe mais o que é louvor, o que é adoração. Já não sabe mais o que é intercessão. Já nem é fiel mais. E não adianta a gente tentar pontuar algumas coisas, falando que isso aqui é mais importante e isso é menos. Tudo tem uma ligação. Tudo. As nossas palavras têm uma ligação. As nossas palavras já refletem como é a nossa vida. O nosso olhar já reflete como é a nossa vida. E se as nossas palavras, o nosso olhar já não estão bons, isso vai refletir no nosso corpo, isso vai refletir nas nossas atitudes.
nos nossos desejos carnais. É por isso que tem tanto crente caindo, porque ainda está muito vivo. E a pergunta final: como você sonha em terminar os seus dias? Como seria se a sua vida terminasse hoje? Qual seria o resultado? O que você poderia colocar tudo na ponta do lápis e falar: eu fiz isso aqui valeu a pena, isso aqui foi válido, isso aqui não. E o que Deus pensa a respeito de como você deseja terminar os seus dias? Tem um texto que eu quero ler para vocês, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Está na nossa mão, meu querido, a decisão por viver uma vida com Deus e terminá-la bem, ou uma vida totalmente distante de Deus e terminá-la com sede de fora. Eu não estou aqui falando sobre céu e inferno hoje. Não estou colocando isso nem no mérito da questão. Mas a igreja sabe, só existem dois caminhos. Não tem outro. Existem duas decisões, sim ou não. Existem dois caminhos, vida ou morte. Ou vivemos com Jesus, ou vivemos sem Ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos.